Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no Seder de Pessach, que é a Páscoa judaica, para entender o significado por trás de cada gesto. Vamos ver que esse ritual é muito, mas muito mais do que só uma refeição para lembrar a história. É uma cerimônia cheia de simbolismo. A ideia aqui é explorar como essa refeição cerimonial, de acordo com a interpretação que a gente está analisando, funciona quase como um roteiro profético. Cada passo, cada alimento parece contar uma parte de uma história muito maior, que aponta para o futuro. E olha só, a preparação para o seder começa bem antes de todo mundo sentar à mesa. Começa com um ato de purificação super meticuloso, super simbólico, que envolve a casa inteira. Esse processo é de um detalhe impressionante. É uma limpeza física que reflete um princípio espiritual muito profundo. A necessidade da gente olhar para a nossa própria vida, para o nosso coração, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção aos detalhes. O ato de tirar o fermento da casa é, na verdade, uma grande metáfora para a purificação espiritual. E não se trata só do pecado em si, mas principalmente das falsas doutrinas. Não é à toa que em Marcos capítulo 8, o próprio Jesus avisa: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Ele estava falando justamente dos ensinamentos enganosos deles. E essa comparação da fonte é perfeita, né? Assim como o fermento se espalha pela massa, sem a gente ver, silenciosamente, os falsos ensinamentos podem ir se instalando na vida de alguém e quando a pessoa percebe, já se desviou do caminho. Bom, depois dessa purificação toda, a gente entra no centro da cerimônia, que é marcada por 4 cálices de vinho. Cada um deles está ligado a uma promessa específica de redenção lá do livro do Êxodo. Olha que jornada incrível contada em 4 cálices. Cada taça marca um passo, da escravidão ao pertencimento. É a história completa da redenção, da transformação que Deus prometeu ao seu povo. É um caminho com começo, meio e fim. Agora, a gente chega talvez no ponto mais misterioso e profundo de todo o seder. Um ritual que envolve 3 pedaços de pão ázimo, o matzá. É aqui que o simbolismo profético fica ainda mais intenso. O próprio nome, afikomen, já dá uma pista do que está por vir. A ideia de um mediador, ou então essa outra tradução, eu vim e voltarei, isso é central para quem enxerga aqui uma mensagem sobre o Messias. Essa sequência de ações, pegar o pão do meio, partir, esconder o pedaço maior e depois procurar, nada disso é por acaso. Cada um desses gestos é deliberado, é carregado de um significado que, para essa interpretação, é uma verdadeira profecia em ação. Aí a gente se pergunta, né? Por que fazer isso? Por que partir e esconder um pedaço de pão no meio de um jantar? Parece estranha, mas segundo a visão da fonte, isso é uma profecia direta sobre o Messias. Não é um gesto qualquer, é uma representação. É que o Talmud fala sobre o Messias ter 2 funções, ou 2 vindas. E esse ritual do pão parece representar exatamente isso. Primeiro, o Messias que sofre e é escondido na morte, o pão partido e oculto. E depois, o Messias que retorna como o rei vitorioso, o pão que é encontrado e revelado a todos. E Seder não é só sobre ouvir e ver, é sobre sentir, sobre provar. Ele usa o paladar para ensinar lições muito profundas sobre a história e sobre a nossa própria vida. Cada sabor tem uma razão de ser. Cada elemento no prato conta um pedaço da história. A água salgada lembra as lágrimas. A pasta doce, o charosset, lembra como a escravidão pode começar com algo que parece bom. E o maror, as ervas amargas, elas são um soco no estômago, para lembrar do amargor da servidão, mas também daquela amargura que vem quando falhamos em seguir a palavra de Deus. E a fonte destaca um ponto crucial. Durante a última ceia, que era um Seder de Pessach, foi nesse exato momento, o ato simbólico de compartilhar as ervas amargas, que a traição foi revelada. Logo depois disso, Judas sai da refeição, ele não participa da aliança que viria a seguir. Então, quando a gente junta todas essas peças, a limpeza do fermento, os cálices da redenção, o pão escondido, os sabores, o Seder se transforma. Ele deixa de ser só um jantar e se torna o que a fonte descreve como uma profecia viva, que é reencenada todos os anos. E tem um detalhe histórico daquela época que é impressionante. A tradição era que só uma pergunta fosse feita, pela pessoa mais jovem na mesa. E na última ceia, foi João, o discípulo mais novo, quem fez a pergunta-chave a Jesus, que acabou identificando Judas. A conclusão principal, portanto, para essa linha de interpretação é que esse ritual judaico tão antigo, praticado até hoje,
carrega uma profecia super detalhada sobre a vida, a morte e o retorno do Messias. O que essa análise do Ceder nos mostra é que um ritual antigo pode ser como um mapa cheio de camadas e significados. E isso deixa uma pergunta no ar, não é? Se um jantar pode guardar uma profecia tão rica, que outras verdades podem estar aí, escondidas bem na nossa frente, só esperando para serem redescobertas?